Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2025, oitava rodada. Agora vão faltar 4 rodadas: a nona, a décima, décima primeira, décima segunda, por campeonato dar aquela parada e irmos para o Mundial de Clubes e o restante dos clubes ter mais uma pré-temporada ou temporada, né? Que talvez seja até maior do que aconteceu no início do ano. E um dos times que estará no Mundial de Clubes é o Verdão, é o Porco, é o Palmeiras. O Palmeiras jogou não em casa, jogou na Arena Barueri, ou seja, é, o jogo mandante, o Palmeiras, deixa eu só pegar aqui, é, era um campo neutro, né? Campo neutro. Não era mando de campo do Palmeiras, mas Arena Barueri, tanto para o Palmeiras quanto para São Paulo. Campo neutro. E o Verdão, nos acréscimos, com o Vitor Roque, venceu por 1-0. Cai o último invicto. Cai o último invicto. O São Paulo está lá na parte de baixo da tabela. O São Paulo está brigando contra o rebaixamento. Mas era o único time que não tinha perdido até o momento. Bom, até o momento. Perdeu Palmeiras, líder do campeonato isolado, São Paulo lá embaixo, cai o último invicto e agora temos aí 4 ou 5 times com apenas uma derrota. Caso de São Paulo, Palmeiras, se eu não tiver enganado, Flamengo, acho que eu vou dar uma olhada aqui. Flamengo só tem uma derrota, eu acho que o Bragantino também só tem uma derrota, vou dar uma olhada aqui. Mas não temos mais invicto. Bom, na segunda ou na terceira rodada só tínhamos 3 invictos, então é um campeonato bem nivelado e a parte de cima da tabela está uma briga bem nivelada. Uma hora é um líder, outro é outro. Agora o Palmeiras consegue se manter, né, por 2 ou 3 rodadas na liderança, mas a tendência é a gente imagina que seja essa, a não ser que algum dos times que estejam aqui em cima sejam eliminados, ou de Libertadores ou de Sul-Americana. O Cruzeiro já está fora da Sul-Americana, então pode se dedicar completamente ao Campeonato Brasileiro. E o Cruzeiro é o quarto colocado. O Flamengo está com um pezinho fora da Libertadores. Pode cair na Sul-Americana, mas se o Flamengo cair para a Sul-Americana, o Flamengo não vai jogar. Vai botar o sub-20, então vai se dedicar todo ao Campeonato Brasileiro. Isso pode dar uma mudada em relação ao Campeonato Brasileiro, porque o Palmeiras é o melhor time do Brasil e o melhor time da América na Libertadores. Então, o Palmeiras já está nas oitavas de final. Então, isso no Campeonato Brasileiro, principalmente após o Mundial, isso pode fazer uma diferença nesta briga, tá? Pode. Está falando? Pode. Não quer dizer que vai acontecer. Então, Palmeiras 1, São Paulo 0. Já vou dar de cara a minha opinião. Justo. Justo o placar. E por que eu achei justo o placar? Pelas estratégias. Eu vou pelas estratégias. Tá? Então, pelas estratégias, para mim, foi justo o placar. Então, vamos falar sobre o jogo, vamos falar sobre a classificação e a próxima partida de cada time. Então, eu peço a você, meu amigo torcedor do Palmeiras, segue o líder. E você, meu amigo torcedor do São Paulo, que perdeu a invencibilidade, mas o torcedor São Paulo não está muito feliz, não. Na Libertadores está legal. Agora, no Campeonato Brasileiro não está muito legal, não. A gente vai falar sobre isso. O São Paulo está empatando demais. Empatar em pontos corridos é complicado. Empatar nesse momento, nessa configuração, não é ganhar um ponto, é perder 2. Então, o São Paulo já perdeu muitos pontos com a quantidade de empate que o São Paulo tem. Então, peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo lives. E você pode dar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração que seu frango está do lado compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dê essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Vamos lá.
Vamos pegar aqui logo a classificação. Bom, o Palmeiras, com esta vitória, retoma a liderança. A liderança estava com o Flamengo, com 17 pontos, que ganhou do Bahia. O Palmeiras estava empatando, estava ficando com 17 pontos e estava ficando na segunda colocação, né? Por causa do saldo de gols. E aí, no finalzinho, como a gente sabe, o Palmeiras venceu. O Palmeiras retoma a liderança e vai a 19 pontos. No meio de semana, o Palmeiras pega o Bolívar, mas o Palmeiras já está classificado e a tendência é que porre o Bolívar. O Palmeiras, a tendência é que termine 100% a Libertadores, o melhor time disparado, indiscutível, o Palmeiras. E no próximo domingo, pelo Campeonato Brasileiro, o Palmeiras vai enfrentar o Bragantino. Bragantino é o terceiro colocado com 17 pontos. Jogo enjoado para o Palmeiras, mas também enjoada para o Bragantino, obviamente. Jogão, hein? Jogão. Parada indigesta para o Palmeiras. Parada indigesta para o Palmeiras jogar nesse momento contra o Bragantino, que vem muito bem. Vem de um empate, né? Empatou é, 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 nessa rodada acho que com o Grêmio, mas vem muito bem o Bragantino. E o São Paulo, cara? Bom, o São Paulo está aqui na 15ª colocação com 9 pontos. O São Paulo tem 6 empates. O São Paulo perdeu 12 pontos. Essa é a verdade. 12 pontos. O São Paulo pode perder a posição para o Botafogo. O Botafogo joga contra o Internacional. O Botafogo tem 8 pontos. Se o Botafogo empatar o jogo, o Botafogo vai a 9 e fica com 2 vitórias e o São Paulo com uma. Além disso, o Botafogo tem um saldo de 1. Ou seja, se o Botafogo empatar, o São Paulo vai terminar na 16ª colocação, primeiro time fora da zona de rebaixamento. O Vasco já jogou, não pode empatar, a Juventude já jogou. Quem vai jogar ainda é o Santos na segunda-feira. Só que o Santos só chega a 7 pontos, então não pode passar o São Paulo. Então o São Paulo pode terminar a 8ª rodada na 16ª colocação. É time para estar na 16ª? O São Paulo não. Não, óbvio que não é. Não é. A briga do São Paulo não é nessa posição. O problema é que o São Paulo está deixando muita gente abrir. Né? Só para ter ideia, o Palmeiras já está a 10 pontos do São Paulo. Então, o São Paulo, eu acho que tem que começar. Tudo bem que vai ter a parada para o Mundial. Tá? A parada para o Mundial, muita coisa vai se acertar, né? Mas o São Paulo tem que começar a abrir o olho, né? Começar a abrir o olho. Não acho que o São Paulo vai ficar nessa posição por muito tempo, mas tem que abrir o olho. Então, São Paulo pode terminar na 16ª colocação essa 8ª rodada. O São Paulo na próxima, no meio dessa semana, joga contra o Libertad em casa. São Paulo está bem. São Paulo está bem. É, Deixa eu pegar aqui, deixa eu voltar. São Paulo está bem na Libertadores. Está ali para se classificar. E na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, a rodada de número 9, o São Paulo joga contra o Grêmio em casa. O Grêmio não vem bem, o Grêmio é o 14º colocado, está ali uma posição acima do São Paulo. Mas eu acho o São Paulo melhor do que o Grêmio. Então o São Paulo joga em casa com o Grêmio. Para mim, São Paulo favorito, já digo aqui de cara, nesse jogo contra o Grêmio. Vamos lá para a gente falar sobre a partida. Por que eu disse que para mim o Palmeiras foi favorito? Foi favorito não. Por que o Palmeiras mereceu vencer? Porque a tática do Palmeiras era ganhar. E a tática do São Paulo era não perder. O São Paulo criou algumas oportunidades, sim. Talvez até a melhor oportunidade do jogo, tá? Tenha sido do São Paulo. São Paulo conseguiu ali 2 chutes em direção ao gol e um muito perigoso que poderia ter.
feito gol o São Paulo, né? Num contra-ataque rápido. Então o São Paulo jogou para não perder. Se desse, a gente ia fazer o gol. E o Palmeiras jogou o tempo inteiro para ganhar. No primeiro tempo, um jogo muito corrido, um jogo muito dinâmico. O Palmeiras lutando o tempo inteiro para ficar com a bola, acelerando o jogo. E o São Paulo se defendendo muito bem. O São Paulo se defendeu muito bem. Só que o São Paulo não atacou no primeiro tempo. O São Paulo não fez nada. O ataque do São Paulo não existiu no primeiro tempo. O São Paulo se defendeu o tempo inteiro e o Palmeiras em cima. O São Paulo tentava um contra-ataque ou outro, mas o sistema defensivo do Palmeiras também tirava. Então, foi um domínio territorial do Palmeiras, mas também sem muitas chances. Por quê? Porque o São Paulo se defendeu muito bem. Então, o Palmeiras no primeiro tempo dominou o jogo, comandou, se defendeu bem também o Palmeiras, o ataque do São Paulo não funcionou, mas o ataque do Palmeiras também não conseguiu funcionar, na minha opinião, não conseguiu funcionar, porque o São Paulo estava muito bem postado. Então, terminou 0-0. O Palmeiras tentando e o São Paulo se defendendo. Vai para o segundo tempo, o jogo fica mais aberto, né? E aí o São Paulo arrisca mais os contra-ataques. Tenta mais, tem mais espaço. E aí, com as mexidas, o jogo muda um pouco de característica, o jogo fica mais aberto. E aí o São Paulo joga um pouquinho mais. Mas se você pegar os números, vocês vão ver que os números são favoráveis ao Palmeiras, e na minha opinião, por isso o Palmeiras mereceu vencer. Você pega, o Palmeiras deu 17 chutes. O Palmeiras chutou 3 vezes mais que o São Paulo. O São Paulo deu 6 chutes no jogo inteiro. 6. O Palmeiras deu 17. O Palmeiras deu 4 chutes em direção ao gol. Por que só 4? Porque o São Paulo se defendeu muito bem. Então, 4 chutes em direção ao gol. E o São Paulo deu 2 chutes. Um muito perigoso, sim, muito perigoso. Poderia ter feito o gol, feito 1-0 e ganho o jogo. Isso acontece. Mas, na minha opinião, não seria justo. Ah, Magalhães, mas a tática de se defender e sair no contra-ataque também é uma tática legal. Sim, eu não gosto, mas eu sei que é uma tática. Mas num jogo onde era campo neutro, um clássico entre dois gigantes, um joga para não perder e o outro para ganhar, eu vou sempre ficar com o time que joga para ganhar. Essa é a minha opinião. Posse de bola foi do Palmeiras, precisão nos passos foi do Palmeiras, faltas, o Palmeiras fez menos faltas, cartões amarelos, o Palmeiras só tomou um, o São Paulo tomou 2, impedimentos, o Palmeiras teve 2, escanteios, o Palmeiras teve 10, São Paulo só um. Porra, então, irmão, um time que dá 6 chutes, 2 em direção ao gol, tem menos posse de bola, erra mais passes, só tem um escanteio, e esse escanteio só foi no segundo tempo. Tu acha que merecia vencer? Tu acha que o São Paulo merecia até empatar com os números desse? Seria injusto com o que foi o jogo se esse jogo fosse empate. Então, irmão, muito merecido a vitória do Palmeiras. Jogando bem, gostei do jogo do Palmeiras, muita velocidade. Tem um problema de criação no meio, tá? Tava com o Vitor Roque no banco, com o Veiga no banco, o Felipe Anderson. Tem um elenco muito qualificado, o Palmeiras, muito qualificado, tá? É um elenco, sim, que nivela ali, na minha opinião, com o do Flamengo, tá? É um que nivela com o do Flamengo. Tem alguns até que acham o elenco do Palmeiras melhor do que o do Flamengo, porque ele é mais homogêneo, e aí é uma outra situação, a gente dá para discutir. Eu acho que nem discutir peça por peça, porque eu acho que não é esse ponto de discutir quem é o melhor elenco peça por peça. Eu acho que dá para discutir qual é o melhor elenco no equilíbrio, tá? Lógico, nas peças, nos nomes, mas não, é o lateral direito um com o outro. Não, não acho que a discussão seja por aí, seja pelo equilíbrio, tá? Então, cara, tem boas peças e fez um grande futebol, cara. Um grande futebol, com muita velocidade, querendo a bola, mas peca
numa construção de jogada. É um time que depende muito do Estevão, tá? Depende muito do Estevão. Não é um time acéfalo, não é um time que não cria, é um time que cria. Mas no meio de campo, nesse jogo, acho que tinha que ter um jogador um pouco mais cerebral ali. Mas isso não fez tanta diferença. É só um questionamento, tá? E aí, se a gente for pegar contra o adversário do Palmeiras, adversário direto, o Flamengo, nesse caso o Flamengo tem mais. Nesse meio campo, tem mais. Pode perder em outras posições, mas aí tem mais. Então tem esse equilíbrio. Mas mesmo assim, cara, olha, candidatíssimo. Se alguém pensa em ganhar o título do Campeonato Brasileiro, tem que bater o Palmeiras. O Palmeiras é o time a ser batido no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras é o time a ser batido na Libertadores. Ponto. Não tem o que discutir. O Palmeiras é o time a ser batido tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Libertadores. Então, para mim, vitória justa e liderança justa do Verdão. Tá aí a minha análise. Um grande abraço. Até mais. Valeu. Tamo junto. Fui.